Bom dia a todos. Vamos mais uma aula de evangelização. Hoje o tema é Moisés, primeira revelação. Antes vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aprendizagem, agradecer aos nossos familiares, a comida, o ar que a gente respira, que hoje para muitos vale ouro. Pedindo que Deus abençoe nosso planeta, o nosso país, que os anjos de luz, os doutores, possa estar acompanhando todos aqueles que estejam precisando nesse momento. Vamos pedir também para Deus abençoar os seus familiares e todos aqueles que necessitam. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrarmos do mal. Amém. Que assim seja. Hoje tem uma historinha muito interessante sobre Moisés. Mas antes vamos ler um texto e vamos refletir um pouquinho. Há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer na Terra, as pessoas que aqui viviam não entendiam que existia algo mais do que vemos. Não tinham ideia sobre Deus, mas no fundo essas pessoas sabiam que havia um Criador. Então, sem entendimento algum, adoravam o sol, a lua, a planta, o carneiro, como se fosse Deus. Não haviam leis, era tudo tratado olho por olho, dente por dente. Todos faziam o que queriam e o que achavam certo fazer. O Criador, vendo tantos erros, a necessidade de seus filhos evoluírem, decidiu que chegara a hora de fazer revelações aos homens. Que revelações seriam? Revelava as coisas espirituais que os homens não podiam descobrir sozinhos. Assim Deus fez as revelações pelos mensageiros espirituais, os espíritos de luz. Essas revelações foram feitas de acordo com seus conhecimentos que tinham na época. Assim, Moisés revelou a existência de um Deus único, olha só, e as leis que regem a vida, fazendo uma transformação íntima em cada um deles. Olha só, hein? Sabemos que Moisés libertou os hebreus do Egito, onde eram escravos, e levaram para a terra prometida. Essas pessoas eram brutas, assim, elas não tinham conhecimento, respeito, educação. Elas, se precisasse, elas matavam, batiam, tudo conforme a ignorância, falta de conhecimento deles. E Moisés teve que colocar ordem. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, quando ele resgatou os hebreus lá do Egito. E o primeiro mandamento, amar a Deus acima de qualquer coisa. Então ele já revelou, olha, temos um Deus, um. Então temos que adorar. Isso foi um passo muito importante para todos. E as leis que regem, a lei do retorno, não fazer com o próximo que nós não gostamos que fizesse conosco. Tudo isso abriu um mundo diferente para todos. Essa é tão grande a importância da passagem de Moisés aqui na Terra. Graças a Deus por amar-nos, Ele enviou Moisés para ir mudando os seres humanos daquela época até nós chegamos aqui. Imagina se não tivesse vindo ninguém para nos alertar. Como seria hoje? Né? Olha, uma reflexão. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos os familiares e abençoe o nosso mundo, o nosso planeta. Muito obrigado. No vídeo de hoje, eu vou contar uma revelação pra você bombástica. Oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, e está começando mais um vídeo maravilhoso de esplêndido. Hoje, nós vamos começar a fazer uma série de vídeos
para entender o que são as 3 revelações. Vocês já ouviram falar nesse conceito? Pra você que é novo no espiritismo, pode ser que tipo, nossa, revelação, o que é isso? Revelação, você vai descobrir alguma coisa? ou então se você é um pouco mais velho, você vai pensar assim, revelação é a revelação da foto do filme? Hã? Foi bem lixo assim. Mas, se você já leu aí pelo menos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai saber que eu estou falando das 3 revelações divinas. Então, pra gente começar, vamos falar da palavra, né? A palavra revelação vem de revelare, que significa tirar o véu, né? Alguma coisa que estava escondido e aí abriu-se a cortina e você revelou aquela parada ali. No caso das revelações divinas, a gente coloca aqui, por exemplo, Deus, né? E os espíritos aí que ajudam ele a reger esse universo, este mundo, este planeta, querem fazer uma revelação. E o que seria essa revelação? Eles querem nos passar alguns ensinamentos. Então vamos fazer um comparativo aí com a escola. Por exemplo, a gente tem toda a nossa vida escolar. A gente começa lá no jardim de infância, aí vem prezinho, aí primeira série, segunda, terceira, oitava, ensino médio, faculdade, pra daí você ter ali um conhecimento ali, tal, linear das coisas, certo? Tudo organizadinho pra você não se perder. Não ia dar pra colocar uma criança que tá lá no pré na faculdade direto. Ela não entendeu os conceitos da faculdade. Então, as revelações divinas funcionam da mesma forma, porque Deus manja das coisas. Então, a primeira revelação divina é um cara que vocês devem conhecer, chamado Moisés. Vocês já devem ter assistido aquele filminho lá da Disney, O Príncipe do Egito. Sim ou não? Você vai falar assim, nossa, Carol, mas Moisés, o que tem a ver Moisés com espiritismo? Né? Vocês falam de Moisés? Sim, a gente fala de Moisés e a gente também estuda o povo hebreu, porque afinal de contas, se a gente quer entender GG, a gente tem que começar de um ponto antes, Moisés. Ó, vamos pensar o seguinte, lá naquela época ainda não tinha muito bem definida essa parada de Deus, né? Então, uma galera, assim, boa parte da galera da época acreditava em vários deuses, assim, e tal, não sei o quê. Deus do ar, Deus do vento, Deus da terra, Deus do escuridão. Deus da paçoca. Deus da paçoca. Não tinha paçoca também, Júlio. Por isso que era ruim. E aí, o Moisés veio, ele todo boladão e tal, porque a gente vem aqui com uma missão, né? E tem espíritos que vêm com uma missão maior ainda, mais pauleira. Vem com uma missão mais hard aí, porque são realmente espíritos missionários ali que tem que fazer essa tarefa. E a missão de Moisés, no caso, foi implantar a ideia de um Deus. Então, foi a ideia do Deus único. Essa foi a principal missão de Moisés. Então, chegar, galera, aê, é um Deus, entendeu? Tá ligado? Troca uma ideia com ele lá no monte. E aí também, gente, a gente fica perguntando, né? Nossa, mas Moisés, ele não era um cara mau, assim? Ele não era, tipo, aquele cara das leis que eram mó rígidas e tal, e ele não era meio bravão, assim? Aí vamos pensar. Moisés precisava ali colocar leis mais rígidas ali pro povo ali e tudo mais, porque afinal de contas, pensa numa galera que era totalmente... Pra colocar essa galera na linha, que era uma galera assim, que tinha muito ainda aquela coisa mais animalizada, mais... Então, precisava colocar um Deus meio bravo ali pra eles não saírem da linha e não fazerem coisas erradas. Então por isso que Moisés precisava ali colocar mais ordem na casa com leis mais rígidas. Tem um outro livro muito legal também que chama Caminho da Luz, esse daqui, que conta
um pouquinho da história de cada povo, de cada civilização e qual foi o papel espiritual, né? Porque a gente tem um pouquinho disso também, de cada povo ter uma missão. E lá nesse livro conta por que afinal de contas, eles foram escolhidos para trazer essa ideia do Deus único. E aí o tio Emmanuel fala o seguinte, que eles foram escolhidos porque eles eram aquele povo que tinha uma fé assim, imorredora, e que eles não desistiam dos seus objetivos, dos seus princípios e tudo mais. Então eles eram bem... Se existisse um Moisés hoje, com leis bastante rígidas, como você iria se portar? Vou ficando por aqui. Tchau!